Lacerda, conquista e controvérsia. Dando então início à mesa redonda, Lacerda e o espaço urbano. O mediador, teremos o professor Antônio Pedro Rodrigues, docente em História do Brasil, pela UERJ e professor assistente da PUC. Chamamos o senhor Augusto Ivan Freitas Pinheiro, ex-secretário de Urbanismo e professor da cadeira de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da PUC. Chamamos também a senhora Juliana aqui. Está parecendo a senhora mesmo, tá vendo? Que horror disso. Ai, que maldade. A única que pode fazer. Pesquisadora da Fundação Casa de Rui Barbosa e autora do livro Noites de Verão. Não. Não? A noite de verão está aí. A noite de verão. O livro dela é errado, vocês me desculpem. Estou cometendo uma gafe aqui. Nada. Empresto. Ela é gestora. Me perdoe. Vamos dar início à festa. Boa tarde a todos e a todas. É com enorme prazer que nós reiniciamos as nossas atividades desse seminário que está discutindo e ao mesmo tempo comemorando um período importante de mudanças na cidade do Rio de Janeiro, o momento em que ela alcança essa sua dimensão de capital e recupera, por conta da tradição, o nome Guanabara. Se há uma coisa que me sensibiliza muito, é esse nome, Guanabara, que é um nome muito mais abrangente que Rio de Janeiro, porque destaca várias coisas que estão contidas no chão dessa cidade e que deram ao carioca a condição de se entender enquanto tal. Em especial, a condição do Rio de Janeiro ter sido, desde a sua origem, uma cidade meio especial, meio singular. É a única cidade na América portuguesa que tem uma dupla fundação. Ela é francesa e portuguesa. Além disso, ela é resultado de uma luta que nenhuma outra cidade da América portuguesa teve. E significa que ela traz em si, desde o início, essa marca de singularidade, essa marca de especificidade, que acaba fazendo com que hoje nós que trabalhamos com isso, ao definirmos a cidade do Rio de Janeiro como cidade colonial, estejamos falando menos da relação com Portugal e mais da relação para dentro, da história dos colonos que aqui organizaram esse espaço e deram a ele a condição de ser mais importante que a própria capital da colônia, Salvador. É uma cidade que avançou para a África, avançou para o Sul, é a única cidade portuguesa na América que teve colônias, Sacramento, hoje chamada só de colônia, talvez para lembrar a Alemanha, né? Acho que era colônia de Sacramento. Então todas essas especificidades do Rio de Janeiro acabaram dando a ela uma marca que permaneceu como tradição, e essa tradição sempre dialogou com as mudanças que foram feitas. E essa primeira lembrança que eu fiz do nome Guanabara tem exatamente a ver com isso, a possibilidade, no início da década de 60, de você dialogar muito mais fortemente com essa ideia de fundação, com essa possibilidade de você voltar a ter uma cidade extremamente cosmopolita, extremamente voltada para as mudanças e envolvida com aquilo que é a marca da modernidade brasileira. Essa coisa que dialoga passado e presente e acaba fazendo com que as coisas ganhem uma dimensão muito especial. É por isso mesmo, aviso aos senhores, que eu não concordo com a ideia de que Pereira Passos imitou Paris nem imitou Haussmann. Há uma especificidade muito interessante, que não é evidentemente a discussão de hoje, mas que eu deixo no ar como uma referência importante para a gente entender os
os demais projetos de intervenção urbana que nós tivemos, até chegar no projeto que nós queremos, ou no momento que nós queremos, que é um momento fundador. Se Pereira Passos é um momento de regeneração, e evidentemente que a historiografia provoca vários equívocos com relação a Pereira Passos, porque no final do século XIX continuavam chamando o Rio de Janeiro de cidade colonial, né? Não mais pela presença de colonos, não mais pela relação portuguesa, mas pela forma da cidade, pela aparência dela, que evidentemente também é um grande equívoco, né? E por isso até hoje o carioca acaba achando que os sobrados da cidade são coloniais, né? Nenhum Passos, nada disso, né? Além disso, o Rio de Janeiro acabou fazendo, por conta dessas intervenções urbanas, uma coisa muito especial. O Rio de Janeiro talvez seja uma das poucas cidades em que você não diz que vai ao centro, você diz que vai à cidade, né? E isso é uma coisa importante, né? Nesse momento em que a gente tenta repensar intervenções urbanas, né? Como eu tenho aqui dois especialistas, né, nessas intervenções urbanas, eu vou dar a eles a condição de desenvolver mais essa discussão, e depois eu entro arrumando algumas coisas ou fazendo algumas indagações que dizem respeito à minha maneira de pensar essas intervenções, especialmente porque eu não estudo as intervenções urbanas. Eu estudo os bares, os botequins, que é muito mais interessante, né, em termos de pesquisa, porque você convive com o espaço, né, de realização da própria pesquisa. Você junta duas coisas interessantes que só os cariocas podem inventar, né? Então, eu não combinei com eles quem ia começar, né, mas a Juliana é de dentro, de alguma maneira, né, faz parte da estrutura da prefeitura. Augusto Ivan também já foi, né? Então eu não sei como é que Parou aí? Não consegue ir embora, né? Ele não consegue sair. Vamos ouvir o Augusto Ivan primeiro, porque a Juliana a gente já conhece e tal, quero ouvir o Augusto, tá? É a preferência minha e eu decidi. Bom, muito obrigado. Eu agradeço o convite da Beatriz, porque que é irrecusável, ela não deixa a gente recusar nada. E ela me botou para estudar muito também. Mas, de qualquer maneira, foi bom ter mergulhado um pouquinho para rever o Lacerda no Rio de Janeiro, porque a gente tem dele uma imagem de um homem briguento, polêmico, voluntarioso, e que removeu as favelas, tirou os pobres do lugar, e que derrubou o perimetral, que não é nem verdade. Derrubou não, construiu a perimetral, desculpe. Enfim, visitando a história da cidade nesse período, a gente vê quanta coisa que nós imaginávamos, pelo menos eu imaginava, que precisa de correção. Uma delas é encaixar esse período da passagem do Carlos Lacerda no seu tempo histórico, né? O Rio de Janeiro é cheio de momentos, cheio não, tem alguns momentos muito significativos da sua história, em que a cidade muda para se apresentar como uma cidade correspondente àquele período, àquela importância histórica, não? A transferência da capital para cá foi um desses momentos, a chegada da família real em 1908, foi outro, que a cidade teve que mudar de roupa completamente, mudar de hábito, mudar de costume. O momento do Pereira Passos também é uma grande transformação urbana, não precisamos entrar muito em detalhe. E depois, no século, já mais para dentro do século XX, me parece que o Lacerda é uma figura que está no centro de uma grande transformação também, na maneira de ver a cidade, na maneira de intervir na cidade, na maneira de se relacionar com a população da cidade, enfim. Um homem que não era político, digamos assim, não tinha uma carreira especialmente política, no sentido de eleitoral, foi eleito e promoveu uma transformação bastante grande que repercute até hoje nas ações dos governantes. A gente vê pedaços das linhas policrômicas ou elas inteiras sendo implantadas na cidade. Corre lá no período do Lacerda, vai ver que tinha o Doxiades fazendo essa proposta. Embora também essas linhas viessem
de tempos anteriores. Muita coisa que a gente atribui ao Lacerda, boa ou ruim, ele foi um grande mérito dele, foi ter prolongado alguns projetos, ter terminado, inclusive, alguns projetos que foram iniciados antes dele. Não jogou fora, não deixou na gaveta. Ele é um jornalista e político, né, de grande expressão. No Brasil, ele não é uma figura local, ele é uma figura nacional. E se não fosse já antes, quando Getúlio se mata, um pouco atribuído ao episódio das botoleireiros, essa situação, né, na história do Brasil, o Lacerda está no centro disso. Quer dizer, ele já é um homem projetado para depois. Uma pena que realmente a carreira dele tenha sido cortada muito cedo pela morte, né? Ele morreu um pouco antes de ter completado um percurso que seria bastante interessante para a história da cidade e do Brasil também. Era uma pessoa muito polêmica, capaz de mobilizar paixões e ódios muito fortes. Eu me lembro dele, porque minha família toda era do PSD. E a UDN era um demônio quase no caso. Então, essa coisa ordenista do Lacerda era isso que pesava, nada mais contava. Mas essa questão da UDN do PSD, de Minas, hein? Eu sou do interior de Minas. O Lacerda tinha penetração, a figura, a imagem dele era muito forte, chegava até lá. Uma cidadezinha mínima do interior de Minas Gerais, né? Ele chega, então, já com essa carga muito forte, a eleição, né, do governador aqui do estado da Guanabara, recém-criado, é o primeiro governador que vai governar de 60 a 65, num momento muito convulsionado por sucessivas e muitas vezes juntas, concomitantes, espetaculares acontecimentos da história do Brasil, políticos, sociais, econômicos, demográficos, principalmente institucionais. Então ele surge nesse mar caudaloso, revolto e complicado do Brasil moderno, digamos, mais moderno, né? Do Brasil definitivamente industrial, né? O Brasil já definitivamente urbano, porque é no período que ele governa que há essa transposição do país de uma população eminentemente rural, isso é claro também que já vinha se modificando, para um país urbano. Muda essa relação demográfica, né, das populações que vão acorrendo à cidade. Então entra em cena o recrudescimento dessas ondas migratórias que vão principalmente para a metrópole, elas vão se dirigir basicamente no primeiro momento para o Rio e para São Paulo, né, com mais força. Reverte-se então essa curva, campo-cidade. O Rio de Janeiro, em 1960, está com 3 milhões e 300 mil habitantes. São Paulo ainda estava com 3 milhões e 800 mil, já estava correndo, passando na frente do Rio de Janeiro em termos de população, mas ainda eram muito parecidos, né? Isso era 10% da população brasileira naquele momento, as duas cidades somadas, que era de 70 milhões em ação, digamos assim, para ficar mais ou menos consoante com esse momento agora do futebol, né? E as promessas também trazidas do João Goulart, era uma figura que de alguma maneira surge também nesse cenário convulsionado. Presidente do Brasil, assustando as classes médias, os urbanistas principalmente, que tinham muito medo desses movimentos esquerdizantes trazidos pela reforma de base, pelas promessas da reforma. Então é um momento polêmico do ponto de vista político também. A transferência da capital do país para Brasília, né, a antecedência do Juscelino Kubitschek trazendo a indústria automobilística para o Brasil, essa imagem também de Brasil grande, de grandes intervenções. O momento era, digamos, no mínimo espetacular, realmente, como eu estava dizendo antes, né? Então é um momento também que os carros são julgados com uma velocidade enorme nas ruas, carros e qualquer veículo motorizado, né? Nós vamos passar de nos deslocar de trem e de ponte para nos deslocarmos de lotação e depois do ônibus e carro, né? Então também há uma transformação na mobilidade da cidade nesse momento, e é aí que o Lacerda surge, né? Ele surge num momento, por isso esse momento é importante, porque tem essa figura
poderosa do político governante, né? E do político pensador polêmico, e também de um mundo que está se transformando, quer dizer, de um Brasil que está se transformando muito celeremente e muito fortemente nesse momento. Né? Então é aí que a gente vai tentar ver qual foi a estratégia que me parece que foi adotada. Algumas coisas pinçadas, eu não sou especialista, eu não sou historiador, então me desculpem, mas o que eu trouxe para cá é muito mais uma possibilidade de reflexão para mim, e espero que seja para vocês também, de sem paixão, de preferência, é difícil falar sem paixão do Carlos Lacerda, não, mas de fato, sem paixão. Olhando para ver como é que realmente ele governou essa cidade, em que a cidade se transformou. Né? Ele assume, depois de um mandato tampão do Sete Câmara, né, que governou a cidade por um pequeno período, e foi o primeiro governador eleito de fato. Né? Ele provocou muitas transformações na estrutura interna da cidade, de modo adequada a essa nova ordem social e econômica. E que medidas ele tomou, digamos assim? O que foi que o governo fez para enfrentar essa situação? Uma era a tentativa de recuperar a hegemonia, se não recuperar, mas não perder totalmente a hegemonia política, econômica e cultural dessa cidade que nesse momento virou Estado, dentro do Brasil. Ele não só acabava o Guanabara de perder o status de capital federal, como passava por um processo de esvaziamento enorme, principalmente a sua base econômica da indústria. Né? As indústrias abandonaram a cidade, era uma indústria que estava muito aquém de São Paulo já. As que ficaram aqui, muitas foram para a periferia da cidade, porque os impostos eram mais baratos, fora, portanto, do território do Rio de Janeiro, e a nossa indústria, muito ainda precária, muito ainda tradicional, ficou mais ou menos naquela região ali da Zona Norte, que já estava muito congestionada de moradores. Né? E na ausência de possibilidades de desenvolvimento desse patamar, dessa função industrial que a cidade tinha, o Lacerda resolveu, de alguma maneira, me parece, eu estou aí já começando a especular um pouquinho, tá? Através de uma coisa de competência administrativa, de mostrar que era possível governar uma cidade numa situação complicada como a do Rio de Janeiro, e isso ser também uma plataforma política para ele, mas também uma maneira de valorizar a cidade como um lugar de investimento, porque a ideia dele foi de planejar antes de executar. Ele traz essa ideia muito forte dele, né? A gente vai ver aí com um plano de metas, vai ver a busca dele por um plano diretor que orientasse o crescimento da cidade para o ano 2000. Não sei se vocês têm uma ideia, mas o plano do Oxiates tem uma projeção numérica meio assustadora para aquela época. Ele imaginava algo entre 7 e 8 milhões de habitantes do Rio de Janeiro no início do ano 2000. Nós estamos em 6 milhões e pouco. Ele não se imaginou que a população não ia crescer com aquela velocidade, como realmente o Brasil cresce menos e as cidades brasileiras também crescem menos, né? Uma velocidade muito menor do que crescia antes. Então, controlar essas ondas migratórias, dotar a cidade de equipamentos que pudessem receber essas pessoas novas na cidade, foi um pouco, me parece que foi a política que ele resolveu adotar para a cidade. Quer dizer, que assim, organizar a cidade, trazer um sentido de ordem urbana também para a cidade, que a gente fala tanto agora, mas naquela época também já se falava, e organizar o território, organizar o espaço. E ele era um homem dentro daquele tempo, né? Não podia ser muito diferente. O Rio estava empobrecido do ponto de vista de arrecadação. A indústria no Rio de Janeiro e de produção, a indústria no Rio de Janeiro, em 1970, representava 15% da produção industrial brasileira, e São Paulo 58% já. Então, realmente, só para ter uma ideia de como é que o capital estava estabelecido no território brasileiro. E, portanto, tinha um reflexo enorme na economia da cidade. Então, uma das
uma das metas, digamos assim, uma das medidas que o Carlos Lacerda no seu governo tomou foi de preparar a cidade para receber esse impacto no aumento da população urbana, né? Então, essas medidas das mais importantes foram a criação, em dezembro de 62, da COAB, da SEAB, aliás, Companhia de Habitação Popular do Estado da Guanabara, destinada a pegar uma população em busca de moradia, além daquela população que estava sendo erradicada das favelas. Aí é uma das primeiras coisas que eu fiquei assim, meio impressionado. Na verdade, o Carlos Lacerda, a não ser alguém que esteja pesquisado com mais profundidade, mas ele removeu 12 favelas no Rio de Janeiro. Não é pouco, mas também não é assustador se a gente pega os dados da Xan, que foi uma outra empresa de habitação já do governo federal, que removeu 60 e poucas favelas no Rio de Janeiro. E num total de 175 mil pessoas no período subsequente ao Lacerda. As remoções na época dele, 62 favelas removidas, total ou parcialmente. Na época dele, um pouquinho antes disso, as remoções somaram 30 mil pessoas, 12 favelas e uma na Zona Sul, porque a pobre figura do Lacerda acabou sendo responsabilizada por quase toda. Macedo Sobrinho, o Prado Pinto, a da Catacumba, tudo isso foi anos 70. Ele já não estava no governo mais, né? A favela que foi removida na Zona Sul, também muito famosa, foi a favela do Pasmado, na época do governo dele, e a mais famosa da Zona Norte foi a do Esqueleto, ali onde tem o ERG hoje, para a abertura. A gente está de novo discutindo essas questões agora, né? Vias que passam, desapropriam, tiram favela do lugar, reassentam pessoas. A favela do Esqueleto, com a passagem da Radial Oeste, que era uma das vias, fazia parte das linhas policrônicas do Doxias. Mesmo antes do Doxias entregar o plano para ele, essa via foi aberta e ali atingiu diretamente esse esqueleto que existia ali próximo ao Maracanã. Então, a criação da SEAB, da COAB, né, da SEAB, desculpa, representa um passo importante na tentativa de dar uma certa racionalidade nesse processo de dotar de moradias melhores a população do Rio de Janeiro. Tanto esses que iriam chegando, para isso foram construídos, quanto aqueles que estavam saindo das suas moradias por intervenções outras que eram feitas naquele espaço. Daí surgiram os conjuntos habitacionais, que a gente conhece bastante também, são dos mais famosos da cidade e dos maiores: Cidade de Deus, Vila Kennedy, Vila Aliança, Vila Progresso, com dinheiro, com empréstimos que ele levantou no exterior, com BID, com o Banco Mundial, que de alguma maneira eram, digamos assim, assessorados pelo governo americano, que tinha muito medo da política no Brasil levar o Brasil para uma situação à esquerda. Então, houve de fato um apoio grande do governo americano, por isso que fala que ele tinha esse dinheiro americano. Na realidade, era um empréstimo que chegava aqui, mas também vieram de bancos alemães, enfim, não era. Ele saiu fora do Brasil para poder fazer dinheiro, digamos assim. Então, isso foi digamos, um momento do governo dele importante, que a gente até hoje está lidando com as mesmas situações, né, de pobreza, de falta de moradia, de remoções, enfim, é uma situação que a gente vai repetindo. A cidade, a outra coisa era uma manutenção e ampliação também da sua base eleitoral. Ele era um político conservador, ele sabia de onde vinham os votos dele, né, e houve, de fato, digamos assim, uma política de concentração de recursos na zona sul e parte da zona norte da cidade, basicamente. Isso é o que a gente vê nas intervenções governamentais dele, né? O esvaziamento econômico não era uma questão que polarizasse voto, ele sabia que aquilo ali tinha aquela questão de esvaziar, a indústria não está aqui, ninguém estava muito interessado nesse assunto. Então, para ele, a imagem do que ele fazia, o impacto das coisas que ele fazia, que consolidava aquela imagem de um homem enérgico, que fazia as coisas, que levantava, ele não dormia
ia de madrugada visitar a obra, entrava no estúdio, levava os convidados que iam jantar na casa dele, coitado, provavelmente obrigados a acompanhar essa noite de insônia por todas as obras, túnel, viadutos, em todos os lugares da cidade. Essa imagem é uma imagem muito forte de governante. A gente vai encontrar governantes ainda até hoje, um pouco com essa coisa muito, digamos assim, autoritária, né? Com esse perfil do Carlos Lacerda, mas nenhum acho que realmente chegava próximo dele. Né? A outra coisa era também promover essa imagem de governo eficiente na área administrativa. E isso, de fato, foi uma marca que ficou nele, né? Que ficou dele. Né? Por mais mal que se fale de Carlos Lacerda, a capacidade administrativa dele de tocar um governo, eu não vi ninguém ainda criticar. Então, ele tinha planos ambiciosos, é claro, de ser presidente do Brasil. Isso foi cortado durante o golpe militar, né? Acabou, não tinha mais eleição, acabou a carreira política dele naquele momento, mas de qualquer maneira o projeto dele, quando era governador do estado da Guanabara, era assim, avançar mais, e ele tinha capacidade de liderar uma grande campanha eleitoral para presidente da República. E o Rio de Janeiro, a gente sabe disso, é quem promove essa imagem mais fortemente. Por exemplo, qualquer coisa que aconteça aqui está repercutindo no resto do país. Um dos marcos dessa capacidade administrativa, eu fiquei muito impressionado. Ele, primeiro, investiu na educação. Foram construídas, eu tenho dúvida que eu peguei duas fotos, cada uma dava um número, mas foram construídos, a gente poderia dizer, cerca de 200 escolas no período do governo dele. O que é mais do que o Brizola, na realidade, construiu com seus CIEPs. É uma quantidade enorme. Quem é arquiteto conhece, são aquelas escolas de tijolinho. O arquiteto dele era o Bolonha, inclusive outras coisas, chafarizes e repuxos na cidade também, na época do Lacerda. E é uma quantidade muito grande. Era tão grande que ele conseguiu acabar com a proverbial e conhecida falta de matrículas para a população da cidade. Ele chegou a fazer um decreto, pelo que eu vi também, de obrigando, punindo os pais de crianças que estivessem fora da escola. Então, essa coisa de colocar o equipamento escolar à disposição da cidade, de todo mundo na cidade, foi uma marca muito importante que não é nem muito falada. Outra que é muito conhecida foi o investimento no segundo ramal do Guandu, na segunda adutora, resolvendo de vez o problema da crônica falta d'água no Rio de Janeiro. Tinha até música de carnaval falando sobre de dia falta água, de noite falta luz. E é tão impressionante, eu fiquei pensando, como é que pode São Paulo estar sem água? Não teve um governador, um prefeito que não resolveu esse problema. Querem roubar a nossa água? Né?